Bem, meus amigos, eu tenho na outra ponta da linha Guilherme Velho, que vocês já conhecem pelos nossos programas. O Guilherme Velho é um empresário, mas para nós ele nos interessa como pesquisador espiritual. É isso mesmo, o Guilherme é um pesquisador na área espírita e uma das coisas que ele muito fez e que despertou atenção foi exatamente fazer uma espécie de varredura no Brasil para se ver quais são as psicografias autênticas ou não, forjadas ou não, de aproveitadores ou não. E o momento nosso conturbado, não é? Eu senti vontade de conversar com o Guilherme, porque o seu universo envolve muito o mundo espiritual. Tudo bem, Guilherme? O meu amigo Amaury, que alegria poder falar com você novamente. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Guilherme, velho, me parece que você está debruçado sobre um trabalho sobre a imortalidade da alma. Queria que você me falasse um pouquinho sobre essa sua mais recente pesquisa. Aliás, está envolvido nela. Pois é, a imortalidade da alma é um tema que me instiga muito, porque na história da humanidade, a comunicação entre os vivos e os mortos, ela sempre existiu, né? Sempre existiu, desde os povos antigos, né? da Índia, com Krishna, com Buda. Você chega ali no hinduísmo, no budismo, tem ali Masaharu Taniguchi, né? Que é o expoente da Seishonoye, que é o Chico Xavier deles lá, que morreu no ano de 1985. E quando você vai estudar as obras de Masaharu Taniguchi, você vê a imortalidade ali sendo exaltada, sendo enaltecida. Então, a história de Paramahansa Yogananda, que vem do Oriente para o Ocidente, trazendo a yoga. Então, toda a história do Oriente ela é muito rica na comunicação entre os vivos e os mortos, na imortalidade, mas isso não ficou preso ao Oriente. Aqui no Ocidente, a gente tem a história de Joana d'Arc, que é o maior fenômeno da história, da camponesa analfabeta, e morreu na fogueira porque ouvia as vozes dos mortos. Giordano Bruno, sacerdote católico, que acreditava como um dos motivos da morte de Giordano Bruno é que ele acreditava na comunicação entre os vivos e os mortos. Morreu num poste amarrado no dia 17 de fevereiro do ano de 1600. Um dos motivos é que ele acreditava na comunicação entre os vivos e os mortos. E a própria Igreja Católica, Amaury, ela, na época do século XIX, quando os fenômenos espirituais começaram a ocorrer na Terra com maior profusão, muitos padres e freiras mortas vieram do além para se comunicar pedindo orações, pois estavam sofrendo no purgatório. Então a Igreja Católica, o Papa da época, manda construir uma igreja próxima ao Vaticano, chamada Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, e dentro dessa igreja eles constroem um museu secreto, porque aqueles padres estavam vindo pedindo orações. Então o Papa designa 3 bispos que andam toda a Europa, colhendo provas dessas comunicações. Houve um caso de uma freira morta que se comunicava com a freira viva. A freira viva achava que era um sonho, e a freira morta vem com a mão a fogo e põe no avental, na roupa da freira viva, queimando, deixando a marca da mão com os 5 dedos. Eles trouxeram essa peça, está lá no museu. Houve um caso de um padre morto que se comunicava com o padre vivo. O padre vivo achava que também era um sonho. O padre morto, para o irmão ter certeza de que não era um sonho, vem com a mão a fogo, abre a Bíblia do padre e põe lá a mão queimando os 5 dedos, chegando a perfurar 9 páginas. Eles trouxeram essa Bíblia para lá. Ao todo, são 270 peças nesse museu, que durante muito tempo ficou lá escondido. Muitos padres e freiras nunca ouviram falar desse museu. Nós entramos ainda na época em que era proibido entrar, a gente conseguiu entrar lá e filmou todo esse museu, até no nosso canal no YouTube. Mas hoje esse museu já está podendo ser acessado pelas pessoas, a igreja já abriu lá. E o interessante, Amaury, é que esse museu
ele foi criado pelo Papa, porque como os padres estavam vindo e se comunicando dentro de ambiente católico, ficou muito ruim para a igreja, porque o indivíduo passa a vida toda no celibato, né? E aí quando ele morre, ele volta para pedir oração porque está sofrendo, então não faz sentido, então ele devia estar no inferno. Então a Igreja Católica resolve dar ênfase à ideia do purgatório, que já existia, porque aí o padre fica lá no purgatório, a gente faz aquela oração, ele sobe e vai para o céu. E os nossos irmãos evangélicos não aceitam a ideia do purgatório. Só que acontece, só que quando a Igreja Católica ela vem legitimar o purgatório e legitimar essa comunicação dentro do ambiente católico, porque não foi comunicação fora da igreja, eram comunicações dentro de mosteiros, conventos, igrejas, monastérios e de padres e freiras mortas. Então, ao legitimar essa comunicação, a Igreja Católica também legitima a comunicação entre os vivos e os mortos. Minha gente, estamos aqui em Roma, em frente à Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. Essa igreja, ela guarda um museu secreto, que a Igreja Católica guarda 7 chaves, que é um museu que tem registro de aparições de padres e freiras mortas em ambiente católico. Durante vários anos a igreja catalogou, conseguiu trazer essas peças e guardam aí as 7 chaves. E esse museu a gente vai tentar entrar nele agora, que é um museu secreto que a Igreja Católica tem, que comprova a comunicação entre os vivos e os mortos, dentro do seio da Igreja Católica. Muitos padres e freiras e bispos nunca ouviram falar nesse museu. A primeira pessoa que conseguiu entrar escondido nesse museu foi o nosso amigo, o parapsicólogo Clóvis Nunes, que entrou no Museu das Almas do Purgatório e filmou todo o museu. Essa matéria, inclusive, vocês podem acessar aí no YouTube. Vocês podem pôr Museu das Almas do Purgatório, que vocês vão encontrar toda a matéria falando da igreja. Nós vamos também tentar entrar aí, que não é fácil, é um museu secreto, fechado, as 7 chaves, e vamos tentar bater algumas fotos e filmar esse museu para vocês. Vamos lá. Esse caso ocorreu em Wittenberg, na Alemanha, num mosteiro beneditino, onde a freira morta entrava em contato com uma outra freira viva, e para que ela tivesse certeza que não era um sonho, ela pôs a sua mão no hábito, que é uma espécie de avental, queimou a fogo e deixou a marca para ela que realmente acreditasse que se tratava de uma comunicação entre os vivos e os mortos. Nesse caso, mais um padre se comunicando com outros padres em ambiente católico. O padre Vanzini foi padre no mosteiro de São Francisco, em Todi, e deixou essa marca impressa numa mesa de madeira da sua mão, junto com uma cruz. George Schitz, padre, se comunica com seu irmão, também padre, pedindo orações, pois estava sofrendo no purgatório, e deixa sua mão na Bíblia, queimando 9 páginas, uns 4 dedos.